Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus. Dia 30 de agosto de 2024, uma sexta-feira linda aqui em São Paulo. Bom dia, Rony, paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor, de ouvir a sua palavra, de se relacionar com Ele, de ouvi-lo e de falar com Ele. Isso é uma honra, isso é uma alegria, uma oportunidade que o Senhor está nos dando, né? Nós estamos aqui nesse momento, mas nós não temos ideia do que vamos viver ainda nesse dia, e Deus pode ter reservado muitas coisas boas, muitas coisas legais pra gente, muitas coisas que vão nos alegrar, nos fortalecer. E a verdade é que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados por seu propósito. Então, seja o que for, aconteça o que tiver que acontecer, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. E se nós amamos a Deus, tudo está cooperando para o nosso bem, tudo está sendo para a honra e para a glória dele. Então, eu quero estar apresentando esse tempo diante do Senhor em oração, e logo nós vamos iniciar aqui a nossa live, falando de Colossenses 3, né, quarta-feira. Foi um tempo muito especial aqui com a pastora Mércia. Nós abordamos aí um pouquinho dos assuntos da carta aos Colossenses, né? O grande combate que Paulo teve ali, né? Ensinando a igreja a fugir do ritualismo, do legalismo, né? E Deus falou poderosamente com a gente na quarta-feira. E hoje não vai ser diferente. Ele vai falar conosco também. Nós vamos iniciar aí capítulo 3 hoje. Mas antes de tudo, eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo. Pai, em nome de Jesus, diante da tua doce presença, eu coloco diante do Senhor esse tempo que nós vamos estar aqui falando da tua palavra, do capítulo 3 de Colossenses. Senhor, o meu desejo é que a tua graça se derrame poderosamente sobre os corações dos teus filhos, das tuas filhas que estarão assistindo essa live, seja agora ao vivo ou depois, não importa qual o momento em que ela for acessada, que as pessoas sejam tocadas pelo teu poder, sejam tocadas pelo teu amor, que elas recebam sobre si essa graça, essa alegria da tua presença, do teu cuidado, do teu zelo, do teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, onde quer que essa live for, que as pessoas sejam tocadas por ti, porque a tua palavra é o próprio Deus, é o próprio Senhor. O Senhor Jesus é a palavra, e a palavra está em nós, e a palavra está na nossa boca, sendo anunciada, declarada sobre esta terra, sobre esta geração, Senhor. Por onde quer que ela for, que ela produza um fruto que glorifique o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Se revela aos nossos corações, assim, Pai, como a igreja de Colossos recebeu esta carta do apóstolo Paulo, Senhor, e aprendeu com ela e se alinhou com ela, que seja assim nas nossas vidas, Senhor, que nós venhamos reter o conhecimento, venhamos reter o aprendizado, que isso venha transformar a nossa história, a nossa vida, Senhor, nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de agir, as nossas decisões, Senhor, sejam direcionadas pela tua palavra. Senhor, o Salmo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aliás, o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que seja dessa maneira, a tua palavra venha iluminando o nosso caminho, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nossas decisões, nossas reações. Senhor, que nós venhamos ser moldados pela tua palavra, Senhor, que ela venha com poder sobre as nossas vidas, trazendo o alinhamento necessário para este tempo, para as necessidades desses dias, Senhor, dentro da nossa realidade. Senhor, nós cremos plenamente que o Senhor está às portas, que o Senhor está chegando, então nós precisamos estar prontos. Como uma noiva que se prepara para o casamento, Senhor. Assim seja a nossa caminhada contigo, que nós venhamos nos preparar cada dia mais para esse grande encontro. Que o Senhor nos encontre prontos, preparados, vestidos com as vestes limpas, vestes santas, vestes brancas,
Pai, e o Senhor se alegre conosco. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa poderosamente os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Que a tua graça seja sobre eles para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, pastor Edmilson. Paz do Senhor. Deus abençoe seu dia aí, né? A sua jornada. Glória a Deus. Vamos lá então em Colossenses capítulo 3. Nós vamos estar falando, eu acho interessante que no capítulo 2 ele vem falando ali, ele vem ensinando, né, sobre os perigos do legalismo, os perigos do ritualismo, né, também das questões da circuncisão, quanto que isso poderia prejudicar os novos crentes, né, os novos convertidos, né, porque o judaísmo queria levar os cristãos, os novos convertidos, de novo aquelas práticas, a dependência ali da lei, dos seus rituais. E Paulo vem aqui falando com eles, né? Até eu quero falar um pouquinho aqui no finalzinho do capítulo 2, porque nós falamos um pouco disso com a pastora Mércia, mas eu queria só ler o texto para dar uma introdução para o capítulo 3, porque no capítulo 2 ele ainda está falando das questões dos combates contra o legalismo, né, contra as práticas ali ritualísticas, mas no capítulo 3 ele já vem falando também da prática diária, da prática de vida, né, como nós devemos pensar, como nós devemos agir, né, o que Jesus fez por nós. E aqui no finalzinho ele fala, no verso 20 do capítulo 2. Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Que beleza. Diz assim, no verso 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor contra a sensualidade. Quer dizer, deixa eu trocar aqui, por a Bíblia aqui, em cima vai ficar mais fácil. Sabe, as regras, os rituais, o legalismo, tudo isso não tem poder contra a guerra que nós vivemos todos os dias contra a nossa própria carne, contra os desejos pecaminosos, contra as coisas que nos separam de Deus. O que é que tem poder contra isso, né? O que é que combate os maus pensamentos, os maus desejos, as más intenções? O que combate isso, irmãos, é o poder de Deus nas nossas vidas através da pessoa do Espírito Santo e também a nossa obediência à palavra. São duas ferramentas poderosas que o Espírito Santo tem liberado sobre as nossas vidas. Bom dia, Thalita. O Espírito Santo habitando em mim e habitando em você. E a nossa disposição em obedecer a palavra. Nós entendemos os ensinamentos, entendemos os preceitos e colocamos em prática. Sujeitamos a nossa vontade, sujeitamos o nosso eu e nós vamos vencendo de glória em glória, de glória em glória. Então você vê que Paulo aqui está trazendo uma coisa muito clara. Olha, a religiosidade, o legalismo, as muitas formas humanas, as filosofias humanas, nada disso vai te dar poder de vencer aquilo que te separa de Jesus. Mas na sua dependência de Deus, na sua submissão, no seu amor por Jesus e obediência à sua palavra, você vai conseguir vencer. Mas para isso você tem que afastar de você a religiosidade. E tem sim que manter um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor Jesus. É isso que vai fazer toda a diferença, irmãos. É isso que vai trazer santidade para a sua vida. É isso que vai trazer uma mentalidade nova, novas práticas de vida. Isso vai fazer toda a diferença. E aí, no capítulo 3,
No verso 1, eu vou ler do 1 ao 4, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha que coisa tremenda. Bom dia, Ju. Paz do Senhor. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Olha só. Para Paulo, demonstrar o poder que o Evangelho tem para mudar a vida de alguém é tão importante quanto defendê-lo contra o erro. O Evangelho, ele é vivo, ele é poderoso, irmãos. Não há nada na minha vida ou na sua vida que Deus não possa fazer, que Deus não possa transformar, que Deus não possa mudar. Mas tudo isso há uma necessidade de rendição, de intencionalidade em alcançar o alvo, em alcançar aquilo que Deus fala. Tudo isso que está escrito na palavra, irmãos, não são palavras só, não são palavras jogadas ao vento, de incentivo, de ânimo. Não, são palavras de vida que podem mudar a minha história e a sua história. Eu sou um testemunho de que Deus mudou totalmente a minha história e ainda tem mudado, ainda tem transformado a minha história. Então, para Paulo, eram dois assuntos fundamentais. Primeiro, provar para eles que Deus tem o poder de transformar a história do homem, quanto defender essa verdade. Amém? Os colossenses são capazes de cumprir o mandamento diariamente para apresentar sua atenção e afeição com relação às coisas espirituais, devido à identificação deles com Cristo, na morte para o passado e o seu fortalecimento para o presente, através da ressurreição de Cristo. Queridos, nós precisamos nos identificar com Jesus. Nós precisamos entender essa palavra, receber essa palavra como ela é, na sua integridade, na sua simplicidade e profundidade. Entender, se Cristo morreu, eu também vou morrer. Nós fazemos um ato, né? O ato do batismo é um ato que nós estamos declarando para nós mesmos, para aquelas pessoas que estão ali conosco, para a igreja que está ali conosco, para todo o reino espiritual, que eu morri para a velha criatura. Eu morri para as coisas do passado, para o estilo de vida que eu vivia, e agora estou ressuscitando em Cristo para uma nova vida, para uma nova oportunidade que Deus está me dando. Então, se Cristo morreu, eu também tenho que morrer. A minha velha criatura precisa ser sepultada e a nova criatura precisa se manifestar, precisa se revelar. Aleluia! Se fostes ressuscitados, se fostes, vê que ele põe essa palavrinha tão pequititica aí, ó, se. O que ele está querendo dizer? Você se identifica com isso? Você reconhece isso? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O que Jesus pensa acerca da situação que você está vivendo? O que as Escrituras falam acerca da decisão que você tem que tomar? Como deve ser o seu comportamento? Como devem ser as suas palavras? Então, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Quem tem o poder de viver isso? De viver essa graça, de ter a sua vida oculta em Deus, escondida nele, em Jesus, protegida, guardada? Que honra é isso, irmãos. Que segurança que isso nos traz. Aí você vai olhar para você mesmo e vai falar assim, mas Senhor, eu ainda estou tão longe, como minha vida está oculta em Cristo. Estou tão longe, Senhor, ainda. Falta tanta coisa para ser transformada. É verdade, falta mesmo. Mas isso não é por nosso mérito, não é por ação nossa. Foi Jesus que fez isso.
Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Então aproveita a oportunidade, se permita ser trabalhado pelo Espírito Santo, transformado, porque é isso que Jesus quer. Jesus não está falando para mim, para você assim, olha, não quero saber se errou de novo, acabou, hein? Não vou te dar, só tem mais uma chance. Ou então acabou as suas oportunidades. Não é isso, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos tendo mais uma oportunidade. Então vai acertando, vai melhorando, vai se ressignificando, vai se transformando pela palavra. Porque para Deus nada é impossível. Nós precisamos nos identificar com Cristo. Nos identificar com a obra que Ele fez ali na cruz do Calvário. Isso mesmo, transformar o meu caráter em Deus. Sabe, Jesus, Ele foi aprovado em todas as coisas. Então nós podemos nos identificar com Ele, porque quando Ele foi para aquela cruz do Calvário, Ele se identificou comigo e com você. Ele se identificou com o meu pecado, com a minha vulnerabilidade, com a minha fraqueza lá na cruz do Calvário. Lá no Getsêmani, Ele sentiu já o peso do que Ele iria estar vivendo, o peso dos nossos pecados. Então hoje, eu tomo uma decisão, todos os dias, de me identificar com Jesus, de me submeter aos teus comandos. Amém? Agora vamos lá no verso 5, os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Agora ele está falando de vida prática, de vida diária, não é? Ele diz assim, portanto, matem os desejos desse mundo. Eu estou lendo agora uma outra versão, NTLH, tá bom? Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso. Da raiva, olha, ele vai dar nome agora, né, aos pecados, né? Ele vai falar, livrem-se do quê? Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. O alvo é conhecer Jesus plenamente, é conhecer cada vez mais Jesus profundamente. Isso é maravilhoso, irmãos. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em nós. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só, ele é tão claro, tão objetivo na sua mensagem. Olha, difícil os irmãos entenderem, né, o que Paulo estava querendo transmitir para eles. No Novo Testamento, o chamamento para o discipulado dedicado sempre é acompanhado de um chamamento para uma vida de devoção. Irmãos, Jesus, Ele está nos chamando para um discipulado profundo com Ele. Jesus mora dentro de nós, não é? Através da pessoa do Espírito Santo. Esse discipulado está ativado em mim e você todos os dias. Ele está nos ensinando, Ele está nos capacitando a viver uma vida plena com Ele, a viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo e uma vida em obediência. Sem a presença do Espírito Santo, isso seria impossível. Mas por causa da pessoa do Espírito Santo e por causa da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, isso tem sido possível. Então eu e você podemos viver uma vida devota a Jesus. Devotar-se é concentrar-se em um propósito ou objetivo específico. Uma vida de devoção vai em busca do seu propósito para o seu ser reproduzido em nós. Quer dizer, uma vida devota tem um alvo. A sua devoção deve ser cada vez mais ser parecido com Jesus.
Sabe, uma igreja saudável é uma igreja que consegue enxergar onde ela não foi ainda tratada, onde ela precisa ser tocada pelo poder de Deus ainda. É uma igreja submissa. Igreja, quando eu digo, irmãos, não é a placa da igreja. Igreja que eu estou dizendo aqui sou eu e você. Eu sou uma igreja, você é uma igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu consigo me enxergar. Eu consigo ver em mim o que precisa ser transformado. Então eu devo ir em busca disso, dessa transformação. Eu devo me esforçar, fazer a minha parte. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Então eu e você precisamos fazer a nossa parte, porque Jesus declarou lá na cruz, está consumado. Eu e você precisamos nos empenhar em fazer o melhor, em mudar. Senhor, essa área ainda não conseguiu ser transformada na minha vida. Então, Espírito Santo, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou buscar mais o Senhor, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou vigiar, eu vou decorar textos bíblicos, eu vou fazer o quê? Exatamente, entregar tudo. A Márcia escreveu aí no novo nascimento, aprender tudo novo, conversão, mudar totalmente o rumo. Exatamente, dar meia volta e voltar para o caminho que deve ser seguido, voltar pelo caminho que vai te levar a ter essa vida transformada, mudada pelo poder de Deus. Tudo isso depende de nós, irmãos. Jesus já declarou, está consumado, está tudo feito. Todas as oportunidades estão liberadas sobre a sua vida para que você alcance esse lugar. Seja diligente no estudo da Bíblia e pratique a memorização, meditação da Escritura. Deixe a palavra em você produzir louvor a Deus e edificação aos outros. Ser palavra e ação. Sabe? 4 horas. Mas uma Bíblia está com você todo o tempo. De que o Senhor está com você até enquanto você esteja vendo que Jesus não esteja com você. Então é o tempo todo pensando nele, falando com ele, né? Conversando com o Espírito Santo e colocando diante dele tudo o que você precisa e o que precisa ser transformado na sua vida. Glória a Deus. Vamos lá no verso 12, vamos ler até o 17. Quando Paulo diz assim que essas virtudes, né, devem ser cultivadas. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Amém? Que virtudes é essas que devem ser cultivadas dentro desse texto? Olha, misericórdia, bondade, humildade, eu tô grifando aqui na minha, delicadeza, paciência. Quero ler noutra versão aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver, verso 12, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Então dar o suporte, não é suportar, eu suporto essa pessoa, porque não tem outro jeito, porque a gente vai morar no céu, então eu suporto. Não, nada disso. É dar um suporte para essa pessoa enquanto ela ainda não chegou
no nível que Jesus tem para ela, é suportá-la para que ela siga em frente. Olha, isso aqui, ó, eu vou suportar até ela chegar onde Deus tem planejado para ela, porque eu reconheço que ela ainda está vulnerável, que ela ainda é acessada por sentimentos e pensamentos e coisas que não agradam a Deus. Olha, isso é demonstração de amor, né? É perdão, como sempre tenho falado aqui nas minhas lives, né? Perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, irmãos, o perdão é o fundamento do evangelho. Nós fomos perdoados primeiro. Mesmo antes de nós sermos reconciliados com Deus, nós já fomos perdoados por Jesus ali naquela cruz. Então, por que não perdoar os outros? Será que a ofensa que o outro fez para nós é tão grave, mais grave do que tudo que nós já fizemos contra Jesus? É para se pensar, né? Se você tem alguma queixa contra alguém, perdoa. Deixa pra lá, libera, abençoa essa pessoa, né? Tenha um amor, ame, né? Pois o amor une perfeitamente todas as coisas e que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá a vocês, dirija vocês nas suas decisões. Essas são, tem uma outra virtude aqui, pois para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos, coração grato a Deus, as pessoas que Deus levanta para te ajudar, para te abençoar, que te suportam por um tempo até você chegar à maturidade, né? Então, assim, seja paciente para instruir os outros ao caminho que o Senhor tem para a vida deles. Essas são virtudes, irmãos. Virtude está relacionada a poder. Quando essas coisas são, isso é fruto do Espírito. Quando essas coisas são trabalhadas em nós, bom dia, irmão Odaí. Quando essas coisas são trabalhadas em nós pelo Espírito Santo, irmãos, isso se torna poder de Deus nas nossas vidas. Uma pessoa que tem um ânimo longo é uma pessoa que é forte. Ela é longânima. Ela não desiste facilmente, ela tem uma paciência que foi trabalhada pelo Espírito Santo. Ela sempre vai enxergar as coisas de uma outra maneira, da maneira de Deus, na ótica de Deus. Então essas virtudes precisam ser trabalhadas dentro de nós. Um coração misericordioso, sabe, que consegue enxergar o lugar do outro, consegue se pôr no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como que eu reagiria? Então eu entendo ela, porque se eu estivesse no lugar dela, se eu e você parássemos um pouquinho para pensar, diante das ofensas que a gente vive aí no dia a dia, e a gente se colocar no lugar do outro, eu tenho certeza que a nossa forma de pensar vai mudar, a nossa forma de reagir vai mudar. Então nós precisamos nos esforçar para que essas virtudes aqui, ó, só nesse texto aqui, do verso 12 ao 17, elas sejam cultivadas em nós. Nosso modo de falar, né? Ele fala, cantem salmos, né? Hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Irmãos, se você for ler Romanos 1, a partir do verso, se eu não me engano, do verso 27 para frente, você vai ler ali uma declaração de Paulo à igreja de Roma, aos irmãos que estavam em Roma, muito atual, como a pastora Mércia disse quarta-feira. Muito atual acerca das coisas que acontecem nesse dia. Mas uma das coisas que abre o coração das pessoas para a maldade que está escrita, para os pecados que está descrito lá em Romanos 1, é a ingratidão. Então, ter um coração agradecido é algo fundamental, irmãos. Um coração ingrato, ele vai ser uma pessoa reclamadora, uma pessoa murmuradora, porque a ingratidão vai atrair para essa pessoa essas coisas. A murmuração, a reclamação, a maledicência. Isso quer dizer o quê? Que o oposto vai atrair para nós coisas boas, como um coração grato.
um reconhecimento do que Deus fez na sua vida, do que Ele ainda está fazendo, do quanto Ele está cuidando de mim e de você. Exatamente, parece que nasceu nesse tempo a carta aos Romanos, não é, Thalita? Então, protege o seu coração. Cultive a gratidão no seu coração, porque ela vai te proteger, vai te guardar da maledicência, vai te guardar da murmuração, da reclamação, sabe? Ela vai te proteger. E ele diz aqui, ó, louvem a Deus com gratidão no coração e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Essas virtudes precisam ser cultivadas em nós. Anota aí na sua Bíblia, no seu caderno, né? Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência, perdão, amor, coração agradecido. Trabalhe essas coisas dentro de você. Desejar as coisas celestiais implica em rejeitar vícios específicos e cultivar essas virtudes que eu acabei de falar. Pecados de satisfação sensual, pecados comportamentais, pecados da fala, pecados que prejudicam a nossa mente, devem ser mortos de uma vez por todas. Cristo deve governar e ser a meta dos relacionamentos e louvor dos filhos de Deus. Amém? Eu não sei porquê, irmãos, eu acho que eu pulei um texto aqui, hein? Eu pulei do 5 ao 11. Olha que beleza. Ah, não pulei não. Tá aqui. Tá aqui. É que essa outra versão aqui, quando ele diz no verso 5... Ah, tá certo aqui. No verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Você vê que as virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser trabalhadas. E elas vão, quando você trabalha essas virtudes do fruto do Espírito, elas vão sujeitar as obras da carne. As obras da carne vão perder o seu poder sobre as nossas vidas. E isso vai transformar a nossa história. Isso vai mudar todo o nosso modo de ser, nosso modo de pensar, de falar, de agir. Não é? Então toda a irritabilidade, toda a gritaria, todo o nervosismo, toda a falta de perdão, toda a dureza de coração, toda a impureza na mente, nos olhos, na fala, tudo isso precisa ser sujeito ao poder de Deus. As virtudes do Espírito precisam ser trabalhadas e fortalecidas em nós, anulando as obras da carne. Carne não se expulsa, irmãos. Carne tá aqui, ó. Ela permanece aqui. Não adianta expulsar. Você precisa disciplinar. Você precisa doutrinar o seu corpo, a sua mente dentro da palavra. Sujeitar a sua vontade, a vontade do Espírito Santo. Outro dia eu ouvi algo que eu fiquei impressionada, que os anjos, eles se surpreendem. Como querer uma outra vontade que não seja a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus tem sobre ela o melhor de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, por que se manter ainda na vontade da carne, na vontade do homem, né? Mantendo ainda esses sentimentos, essas práticas que entristecem e aborrecem o Espírito Santo. Então, é uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias, de abandonar tudo que desagrada o Espírito Santo, tudo que desagrada a Deus. Exatamente, submeter a carne, a alma ao Espírito Santo. Amém? Eu vou estar encerrando agora. Semana que vem, em nome de Jesus, a gente vai continuar aí no verso 18, que vai ter 17, né? Que vai ter aí uma instrução bem legal para as esposas, para os esposos, né? Vamos falar um pouquinho de família, de casa,
né? E eu sei que vai ser muito edificante, né? Na quarta-feira vou ter uma pessoa muito especial aqui comigo, já confirmou a presença aí, a pastora Silvia vai estar aqui comigo. Nós vamos estar falando de um tema bem legal aí, né? E espero que você goste. Pastora Silvia Piragini, do Chamar mesmo. E espero que você goste, compartilha essa live aí com outras pessoas, curte o vídeo quando eu postar, curte aqui no Instagram, curte lá no meu canal no YouTube, Chave Mestra. Se você não é inscrito, se inscreve lá, tá bom? E eu quero orar por você nesta hora. Quero apresentar a sua vida diante do Senhor, dentro do que eu falei aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor. Naquilo que eu não fui capaz de transmitir aos teus filhos, às tuas filhas, que o teu Espírito se revele a eles, Pai. Que essas mensagens fiquem gravadas no coração deles. Que ao ler a tua palavra, a Escritura Sagrada, eles se identifiquem com a verdade que está escrita ali, Senhor. Que eles reconheçam o que precisam ser transformado, o que precisa ser mudado, que eles se identifiquem e também, Senhor, confiem no trabalhar do Teu Espírito, Pai, que é capaz de ajudá-los a alcançar esse nível, a alcançar esses propósitos, Senhor. Se revela cada dia mais ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que essas virtudes sejam cada dia mais aperfeiçoada neles, Pai, que o fruto do Espírito seja real, que não haja lugar, Jesus querido, para as obras da carne, para, como foi declarado aqui, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, Senhor. Que todas essas coisas sejam retiradas da nossa vida, do nosso coração, Paizinho, e que seja edificado em nós a misericórdia, a bondade, a humildade, Senhor, a delicadeza, a paciência, o perdão, o amor, que nós venhamos ter corações gratos diante do Senhor e também diante das pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, na nossa história, pessoas que o Senhor mesmo tem levantado para nos ajudar no nosso crescimento, Senhor, para o nosso aperfeiçoamento, Pai. Eu entendo, Senhor, até mesmo as pessoas que muitas vezes nos prejudicam, que nos perseguem, que nos ofendem, elas, com a tua permissão, elas são levantadas para cooperar para o nosso aperfeiçoamento, para provar a nossa obra, se ela é de ouro, se ela é de prata ou se ela é de palha. Senhor, em nome de Jesus, não desista de nós. Continue trabalhando nas nossas vidas. Que esse novo dia que já se iniciou seja, Senhor Deus, para nós, a nova oportunidade que o Senhor está nos dando de viver algo sobrenatural, algo excelente na tua presença. Que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, todo louvor, toda adoração seja rendido a ti, Senhor. Seja exaltado e engrandecido nas nossas vidas, para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Se você que está assistindo essa live aqui, talvez nem está aqui ao vivo, mas vai assistir depois gravada. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, ainda não entregou seu coração para Ele, e você quiser fazer isso agora, você tem essa oportunidade. Você pode simplesmente falar: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar eternamente contigo. Senhor, eu vejo que é muito difícil viver essa nova vida, ser uma pessoa transformada, abandonar os pecados, Senhor, da prostituição, da impureza, né, da paixão lasciva, a avareza. Eu reconheço que não consigo sozinho, mas eu quero a sua ajuda. Entra na minha vida, Senhor, entra no meu coração. Eu entrego o meu coração para o Senhor, porque eu quero ser teu. Em nome de Jesus, faça isso por mim, Senhor. Eu abro o meu coração, me rendo a ti, para uma transformação e uma mudança na minha vida, porque eu quero ser uma nova criatura. Faça essa oração com fé e confie que o Senhor entrou mesmo no seu coração, porque Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, abre a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar e fazer morada. Você vai viver algo sobrenatural da parte de Deus, um novo tempo, um novo ciclo na sua história, uma nova estação. E você vai ver como isso é glorioso, como isso é poderoso. Procure uma igreja próxima da sua casa. Fale com Jesus, fala: Senhor, prepara uma igreja para eu ser cuidado, para eu ser cuidada. Uma igreja onde eu possa receber uma palavra pura, genuína, uma palavra que ensina sobre a tua pessoa, sobre quem eu sou agora em Cristo Jesus. E vá procurar uma igreja. Deus vai mostrar para você uma igreja. E entre ali, converse com o pastor dessa igreja, fale para ele que você aceitou Jesus aqui numa live e que você quer começar essa nova vida com Jesus, quer aprender mais sobre isso. Eu tenho certeza que você vai viver algo sobrenatural, assim como eu vivi. E muitas dessas pessoas que estão aqui comigo na live também viveram e ainda vivem. Amém? Queridos, Deus abençoe. Bom dia para vocês, bom final de semana. Hoje a gente tem um monte de atividade na Ramá, temos lá reunião de homens e mulheres, temos Royal Kids, que é a reunião das crianças, elas oram e intercedem. Temos também ali o discipulado para os novos convertidos. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, bom final de semana. Domingo nós temos Santa Ceia na casa do Senhor. Você aí, se na sua igreja também for Santa Ceia, vai lá cear com o Senhor Jesus e com os irmãos, amém? Deus abençoe, bom final de semana para vocês, em nome de Jesus. Não esquece, quarta-feira eu tô aqui de volta, tá bom? Deus abençoe, gente.